Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o retorno da licença maternidade e a carreira das mães. Depois que a gente se torna mãe, sempre rola aquela insegurança, né? Pois é, se você já se identificou e ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, youtube.com/mãeemãeoficial. E hoje eu recebo o gestor de carreiras e professor universitário Ricardo Machado, que vai comentar sobre esse assunto. Oi, Ricardo, tudo bem? Primeiro, obrigada aí pela disponibilidade em ajudar a gente nesse tema que é tão pertinente e importante. Bota importância nisso, Evelyn. É um enorme prazer, muito obrigado pela oportunidade de falar um tema que para mim também é muito caro e que eu tenho me debruçado sobre ele. E com toda a sua audiência, dos teus seguidores. Obrigada, Ricardo. Vou ler aqui, gente, porque uma pesquisa realizada em fevereiro deste ano, com cerca de 1.600 recrutadores e profissionais, mostra que a maior barreira a ser ultrapassada pelas profissionais que são mães é conciliar carreira e família. 55% das entrevistadas apontaram essa tarefa como a mais espinhosa na atuação do mundo corporativo. A questão da empregabilidade foi a segunda mais citada, chegando aí à marca de 20%. Em terceiro lugar, com 17% das respostas, aparece a falta de suporte no retorno do período da licença maternidade. A insegurança psicológica foi a quarta escolha, com 8% das indicações. Ainda é muito comum a gente ver, né, as mães sofrerem um preconceito no mercado de trabalho, Ricardo. Principalmente quando a gente conta para o nosso gestor que a gente está grávida. Acho que já começa por aí. E o medo da gente, depois que engravidar, voltar da licença e ficar desempregada. Sem dúvida, Evelyn, a questão psicológica ainda é algo marcante no mundo empresarial. Eu posso dizer para você que já melhorou bastante, mas está longe. Longe do ideal que as empresas deveriam fazer um verdadeiro acolhimento a esses colaboradores. Parece que em alguns momentos, Evelyn, o ato de ficar grávida, de investimento numa coisa tão natural da vida, né? Natural em todos os sentidos, que é o nascimento de um novo ser humano, fosse contra os princípios e objetivos da empresa. Então, a gente ainda precisa investir muito mais, a gente tem que treinar muito mais, conversar muito mais. Espaços como o seu, que você está abrindo agora, colaboram e muito, sem dúvida, para que isso seja mudado, mas sim, já tem uma semente plantada, Evelyn, mas ainda está longe do ideal. Agora, essa resistência, Ricardo, ela acontece porque as empresas elas acreditam que a mãe ela é menos produtiva, uma mulher que é mãe, né? Porque ela tem que estar sempre ligada, não só no trabalho, mas na casa, nos filhos, o que está acontecendo do outro lado, né? Eu sou mãe e eu fico assim, será que o Bernardo tá bem? Ele já comeu, ele já tá na creche? Eu acho que isso talvez esteja na mentalidade dos recrutadores e dos chefes das empresas, dos líderes. São duas coisas. Uma é a questão do foco, que eu vou falar depois, e a outra, uma questão de um paradigma, né, Evelyn? Ainda estamos no paradigma que profissional bom e produtivo é aquele que está perto o tempo todo, full time dentro da empresa. E a pandemia, Evelyn, jogou um holofote quebrando esse paradigma. Boa parte do mundo empresarial foi recolhido ao home office. Claro, cada caso é um caso, mas boa parte foi recolhido. E esse distanciamento físico do trabalhador, ou não o tempo todo dentro da empresa, durante a pandemia, mostrou para o empresariado que não está errado. Esse paradigma que funcionário bom é aquele que está perto de mim, não é verdade. A produtividade não diminuiu, Evelyn, como você sabe, acompanhando os noticiários. Pelo contrário, ela aumentou. Então, uma das questões que esse mundo empresarial ainda antiquado levanta desse aspecto da mãe, Evelyn, é esse possível distanciamento em momentos pontuais. A gente sabe que isso não é verdade. A questão, por exemplo, sempre digo, né? Uma mãe que chega 15 minutinhos atrasados, eventualmente na semana, porque foi levar o filho na creche antes, num grande centro, por causa de um engarrafamento, aquele grande centro obriga, chega lá e dá mais conta do que aquela tropa do café que fica com a xicrinha na mão o tempo todo, falando do jogo do filme de ontem ou do jogo do filme de amanhã. Então, o modelo de produtividade, de avaliação dessa produtividade mudou. Outra questão é a questão do foco. Como você colocou, talvez num pensamento empresarial, Evelyn, ainda exista
que a gestora, a profissional vai mudar o seu foco, vai deixar de entregar. Gente, eu casei, eu tive filho, você casou, você teve filho, né? A gente tem nossa vida pessoal, temos pais ou temos mães, quem puder ter pai e mãe, e a gente não deixa de entregar resultado. Então, são muitos fantasmas que estão sendo desmanchados, não com a forma que a gente gostaria, mas estão sendo desmanchados, que aos poucos, Evelyn, esse mundo empresarial vai ver. E vai ver não é de maneira bonzinha, não, porque eu amo meus funcionários, tomara que ame, porque de lá que vem a tua criatividade, mas porque eles percebem que os modelos de avaliação mudaram. E isso está mudando aos poucos, Evelyn. E eu acho também, Ricardo, que as empresas elas têm que se preocupar com a saúde mental dos funcionários. Não só das mulheres mães, né, mas de todos. E como a gente está falando aqui de mulheres que são mães, eu acho que esse afastamento, né, do gestor para uma mulher que é mãe, essa falta de acolhimento, ela pode trazer um problema de saúde mental muito grande. E aí, essa mulher que estava produzindo, ela está sendo perseguida, na maioria das vezes, e ela vai acabar, em algum momento, se afastando com um atestado de um psiquiatra, um laudo médico, porque realmente existe uma pressão psicológica em cima dessa mulher. Sem dúvida. Então, vamos pensar, né? A profissional trabalhava com você até outro dia, antes dela ficar grávida e se afastar para ter o seu filho, sua filha. E ela era a melhor profissional do mundo, tanto que ela estava com você. Você investiu em treinamento, você trabalhou o desenvolvimento dela, ela atendia aos teus requisitos. E em algum momento acontece a lei da vida, ela ficou grávida, se afastou e está chegando, ou chegou o momento dela retornar. Ela deixou de ser produtiva, ela deixou de ser aquela profissional que você acreditou e investiu durante muito tempo. Então é uma questão de inteligência empresarial, Evelyn. Eu vou receber aquela mesma profissional, muito mais madura, provavelmente por sentidos diversos, mas tendo o filho como foco, muito mais focada em entregar mais resultados, em querer um mundo melhor, que em suma a liderança também quer isso para a sua empresa e para o mundo. Então, por que não fazer com que esse bom profissional, que sempre foi um bom profissional, estava com você, volte da melhor maneira possível, né? Continua produzindo tanto quanto. Por que não ter um acolhimento muito mais humanizado? E usando o jargão antigo, que não seja para inglês ver. Que não seja para inglês ver. Tá? Porque é uma frase clássica, não existe mais bobo no mundo, né? E a gente, independente da rede social, todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo, né? Como dizia a vovó, se mentira tinha perna curta no ditado dela, hoje a perna é um cotó, porque a empresa que engana, ela é facilmente descoberta pelos seus colaboradores e descoberta pelo extramulo, pelo seu consumidor. Então, seja inteligente, não é ser bonzinho, sempre bato nessa tecla, não é ser bonzinho, é ser inteligente com o seu negócio. Invista nesse acolhimento. E cá entre nós, Evelyn, o investimento é mínimo desse acolhimento. É muito mais esse apoio psicológico que você colocou, né? Que você quer que a profissional volte entregando resultados, tanto quanto antes, né? E você tem que entender que esse novo cenário dela impacta em um aspecto de maior pressão psicológica, porque você colocou uma frase que eu gostei muito, Evelyn, de maneira, eu não sei se você botou maneira indireta, é quase uma perseguição escondida, né? Parece que tudo que é feito é colocado de maneira inconsciente ou consciente, uma casca de banana para que esse profissionário escorregar e, poxa, tá vendo? Ela não é mais a mesma, ela não entrega mais resultados, né? Não pode ser dessa forma. Eu tenho que verdadeiramente trabalhar nesse acolhimento, dessa boa profissional, como eu falei, e com pequenas ações, senhor empresário, com pequenas atitudes, você sem nenhum grande investimento, você vai ter não somente aquela profissional de volta, mas uma profissional, acredite, melhor, né? Mais consciente, inclusive consciente com os negócios da sua empresa, Evelyn. E foi bom você tocar nesse assunto, Ricardo, assim, para inglês ver. Eu tenho visto que muitas empresas já estão se adequando ao tema da diversidade, abrindo mais vagas para mulheres, trans, negros, mas em alguns momentos eu percebo que é uma coisa forçada, né? O que a gente brinca e chama de cota, né? Esse é um valor que, de fato, tem que entrar até para agregar ao produto que ele vende, à sociedade que está mudando e ao seu consumidor, né? Não adianta você só mascarar. O consumidor, ele mudou. Nosso consumidor é muito inteligente.
burro, falando trocadilho, é um empresário que pensa que o nosso consumidor não é inteligente. Ele sabe das coisas, né? Ele está antenado, ele está cada vez mais consciente das necessidades, seja da mudança climática, seja das questões Raciais, né? de casais, seja uma questão de etnias, seja a questão de direitos a você tomar decisão com relação à tua opção sexual. O consumidor está consciente. Então, o empresário, querendo ou não, ele tem que abrir os olhos para isso. Mas eu tenho uma visão otimista, Evelyn. Longe do ideal, tenho uma visão otimista. Porque as empresas, as gestões estão mudando, né? As gerações estão mudando. Quando eu vejo uma pessoa de uma idade muito mais avançada ter ainda alguns resquícios de uma postura, mas ao mesmo tempo eu percebo que ela está entendendo o que está mudando, que ela está abrindo a mente dela para outros caminhos, eu projeto isso também nesse diretor, nessa gestão que ainda está em transição, aprendendo como fazer isso, mas que aos poucos está entendendo que não há outro caminho. E isso já é um lado otimista. Longe do ideal, Evelyn, mas já é um lado otimista. Que essa reflexão, ela chegue nas empresas e também para vocês que são mães, cuidem da saúde mental, do seu emocional, porque a gente está nessa luta juntas, né, Ricardo? Não é mole, não é fácil, é um caminho ainda muito longo, mas a gente está aqui para batalhar por isso. Obrigada pelos seus esclarecimentos, mais uma vez, tá? Eu que agradeço. E, senhor empresário, fique atento ao choro do bebê. O choro do bebê tem uma mamãe por trás que quer te ajudar a trabalhar a tua diversidade e a lucratividade da empresa. Foi um prazer, Evelyn. Beijo, até o próximo vídeo.